Sejam muito bem-vindos ao NatPod, esse podcast que é para você, para que você seja agente transformador da sua realidade. Hoje a gente vai trazer uma maravilhosa empreendedora, empresária, uma mulher de sucesso, que através dos procedimentos que ela executa, ajudando outras empresas, vai ajudar você a encontrar o seu ponto cego, aí onde você está. Então receba comigo a Sheila, uma consultora de gestão de processos e pessoas. Sejam muito bem-vindas, Sheila, ao nosso NatPod. Obrigada, Nath. Satisfação imensa, além do convite, poder impactar, ajudar empreendedoras, empresárias nesse processo aí de direcionamento, de clareza, né? Dentro de processos organizacionais atrelado à gestão de pessoas, né? Para que essa junção traga bons resultados e potencialize esse negócio aí. Vá nesse viés. Como o teu trabalho consegue, de fato, estabelecer a melhoria de processo empresarial? Primeiro diz para a nossa audiência o que é processo empresarial, que talvez muita gente que é microempreendedor, que quer empreender, né, que quer dar o próximo passo, ela não compreenda o que é processo empresarial. Então, primeiro desmistifica o que é processo empresarial. Joia, independente da estrutura daquela empresa, do segmento daquela empresa, processo empresarial são ferramentas que você implanta para trazer diretrizes para aquela empresa. O que cobrar, como cobrar, dentro de todo aquele universo da empresa, o que é que de fato eu preciso cobrar, quais as métricas que eu preciso ter para isso. E aí nós implantamos processos, essas ferramentas que auxiliam, viabilizam esse meio para se conseguir o resultado. E atrelado a processos, nós trazemos a atuação das pessoas. A fórmula para você obter o resultado, pessoas e processos e não o inverso. Então, nós agregamos a participação dessas pessoas, dos colaboradores da empresa, atrelado a esses processos implantados, para assim chegar no resultado que a empresa almeja. Normalmente, essas empresas que te procuram, elas já têm uma noção dos objetivos que ela quer com o seu trabalho ou não? Na maioria das vezes, não. Infelizmente ou felizmente, elas procuram uma consultoria organizacional e em gestão de pessoas provenientes da dor. Então, elas já estão passando por algum problema, ou a equipe desalinhada, que já não funcionam mais nos seus relacionamentos interpessoais. E depois de um universo que ainda existe, acham ainda que o RH, a gestão de pessoas, é o setor da festinha, de passar a mão na cabeça do colaborador, mas com o passar do tempo, os empresários e as empresárias estão entendendo que a gestão de pessoas, alinhar essa equipe, de fato potencializa o seu negócio. Então, a grande maioria das vezes vem de uma dor, de resultados não pré-estabelecidos, não alcançados, uma equipe que já não se conecta mais, que o cliente na ponta sente esse desalinho ali que está ocorrendo naquela empresa, e a partir daí nós entendemos, ouvimos as dores, e a ferramenta aplicada nesse início, quando a consultoria é contratada, é um diagnóstico organizacional. Dentro dos processos que existem, se existem, e como que está ali o nível de compatibilidade daquela equipe existente. E a partir daí a gente começa a trilhar uma trajetória naquela empresa com uma consultoria organizacional e em gestão de pessoas. Mas vamos dizer que eu seja uma empreendedora, que eu estou começando agora, e eu já quero começar certo. Eu entendo que eu preciso de ajuda, eu não tenho qualificação técnica, ou eu não tenho expertise nisso, e aí eu decidi que eu preciso de uma consultora para já começar certo. Neste caso, teoricamente, se eu não tenho diagnóstico, eu ainda não tenho equipe. Como é que você faz esse olhar para essa microempreendedora que quer começar certo? Joia. A grande maioria dos empreendimentos, quer a cunho masculino ou feminino, eles começam de um desejo ou de uma necessidade existente. Quer você empreenda com um negócio, quer você empreenda com um produto. Aliás, com um serviço ou um produto. O primeiro passo é você entender qual o propósito daquele negócio que você está iniciando. É um produto, é um serviço, onde eu quero chegar?
qual é o motivo pelo qual eu estou entrando no mercado, trazendo essa solução, trazendo essa inovação. Então, nós, nesse início, entender o nascimento daquele negócio, o planejamento estratégico, a missão, a visão, os valores, é o primeiro passo. A partir do momento que, se por uma necessidade ou uma paixão que você já tenha e empreende nesse universo, você precisa entender qual é a sua missão com aquela empresa, com aquele empreendimento, qual a sua visão e os seus valores. Então, nesse início, nós já estamos estruturando aquele empreendimento que está nascendo. A partir daí, deixando esse planejamento estratégico claro, a gente já consegue avançar para outros pontos. Vai aí em planejamento estratégico, né? Como você, que não está dentro dessa empresa, consegue, junto com essa parceria, montar esse planejamento? O que é esse planejamento na prática? Joia. O empreendedor, ele tem na mente dele todos esses princípios, de forma aleatória, de forma desorganizada. É trazer para o papel tudo isso que ele tem na mente dele. Ele tem de forma aleatória um compilado de informações na mente dele e ele precisa colocar esse emaranhado de pensamentos, de planos, nas suas caixinhas de forma organizada. Então, o planejamento estratégico, ele possibilita deixar claro cada responsabilidade dentro de uma caixinha e planos e metas e ações para que consiga aquele empreendimento que está nascendo, conseguir engatinhar, conseguir dar os primeiros passos. Essa clareza do planejamento estratégico, dentro das ações que envolvem aquele negócio que está nascendo, quais as especializações, quais as parcerias, quais os apoios que aquele empreendedor ele vai precisar, que aquela empreendedora vai precisar. Então, o nascimento desse novo negócio, o planejamento estratégico, ele já vai deixando claro. Se eu preciso partir para um viés de finanças, se eu preciso partir para o viés de marketing, de processos, isso acaba sendo inevitável, eu preciso ter métricas para isso, eu preciso ter parâmetros para isso, e as pessoas. Por que investir em pessoas? Porque são elas que vão tocar todo o negócio. Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter um capital para investir fortemente, você pode ter um marketing antenado, mas são as pessoas que vão tocar. Não fecha a conta quando eu tenho marketing de ponta, que eu planejo uma campanha de marketing estupenda, mas quando aquele cliente que foi impactado na minha campanha entra na minha empresa, ele não recebe o mínimo, que é o primeiro passo dessa conexão cliente com a empresa, um atendimento. Quando ele não recebe um atendimento assertivo, quando ele não é impactado com aquele atendimento. A conta não fecha quando eu tenho processos bem definidos, mas administrativamente a coisa não funciona. Eu não tenho pessoas no comercial capacitadas, eu não tenho pessoas que administrativamente toquem esses processos. Então, a conta não fecha quando você tem todo esse apoio, mas os fatores, as pessoas que vão executar, elas não estão alinhadas. Então, planejamento estratégico, início de tudo, processos. A partir do planejamento estratégico, você começa a puxar as linhas, quais as ajudas, os apoios que você vai precisar, onde você vai direcionar o seu capital, se é para o financeiro, se é para o marketing, e pessoas. Que depois de todo esse formato redondinho, as pessoas vão executar no dia a dia toda essa engrenagem aí para aquela empresa, aquele empreendimento, aquele negócio, ele funcionar perfeitamente. Entendi. Você falou muito da questão da clareza, né? Um dos pontos que a gente trouxe aqui é que, às vezes, as pessoas procuram o seu trabalho sem ter a clareza do que, de fato, você faz ou do fato do resultado que você pode vir a trazer. E aí, beleza, você entrou nessa empresa, você percebeu que você precisa estabelecer processos, e aí, obviamente, dentro desse planejamento que você vai executar, você vai ver questão de caixa, de cultura, de uma série de aspectos. Mas você falou várias vezes o nome clareza. Por quê? É um entrave, é uma dificuldade que você encontra quando você entra nessas empresas, porque você trabalha com vários nichos, né? Desde a pessoa que está começando,
né? A pessoa que já tem uma empresa estruturada, que a gente diz que vai trocar a roda com o carro andando, e empresas que querem fazer um brand, né? Um reprocesso, vamos dizer assim. Você sempre toca muito na questão da clareza. Como é que você faz para, na minha terra, chamar isso de ponto nos is? Logo quando você chega na empresa, para deixar isso claro para aquela pessoa que não sabe ao certo o que você faz. Joia. Primeiro passo é entender em que contexto aquele empresário, aquela empresária se encontra. Ele pode ter uma retaguarda forte, mas se ele não tiver um direcionamento, qualquer caminho vai seguir. Alice no País das Maravilhas. Existe a velocidade, mas não existe um foco, onde eu vou direcionar essa equipe que eu tenho, esse financeiro, esse capital, esse marketing. Se eu não sei, eu fico muito aquém das tendências. Se o mercado hoje está inclinado para essa temática, aí vamos todo mundo da empresa acompanhar essa temática. E eu não tenho clareza da identidade do meu negócio. Quando o empresário, a empresária, ele tem definido qual é o propósito daquele negócio dele, ele já tem esse entendimento. Sheila, eu quero um produto de qualidade. A minha empresa, a missão dela é oferecer um produto de qualidade que dentro da necessidade do cliente ele consiga trazer aquela solução. É um serviço de qualidade que eu vou conseguir impactar o cliente, ele vai se sentir acolhido, abraçado e eu vou trazer solução para aquele problema dele. Joia, ele já internalizou aquilo. Como diretor da empresa, como a pessoa que idealizou aquela solução, ele já internalizou. Ok, perfeito, porque é ele quem vai replicar no dia a dia. Mas vamos trazer para a prática? Está documentado isso? Está definido métricas, padrões? Vamos capacitar a equipe agora, porque ele já tem um norte. Ele sabe do ponto A ao ponto B, onde ele quer chegar. A consultoria organizacional, através dos processos, ela vai possibilitar que esse trajeto do ponto A ao ponto B, que é o sucesso que ele quer alcançar, esse caminho não seja um caminho das pedras. Ele dê um passo após o outro de forma assertiva, com pessoas alinhadas naquele pensamento que ele tem, naquele propósito que ele tem quando ele trouxe aquele produto, aquele serviço, que de forma, como é que eu posso falar? Com uma sinergia, os colaboradores, toda a equipe daquela empresa caminhem no mesmo passo, no mesmo ritmo, ao alcance daquele objetivo. Nós trazemos esse entendimento. Se ele já tem claro isso, perfeito, vamos trazer agora para as ferramentas, colocar cada situação na sua caixinha certa. Se ele não tem, vamos desenvolver esse emaranhado de coisas que está na cabeça daquele empresário, daquela empresária, vamos puxar a pontinha da linha e colocar de forma linear, organizada, cada ponto para assim a gente conseguir iniciar esse trabalho organizacional e em gestão de pessoas. O diferencial da consultoria que eu presto é que quando você inicia esse processo, você se depara com uma contabilidade que não está congruente. Você se depara, por exemplo, com questões jurídicas, depois que você organiza isso. E agora? Será que eu estou deixando alguma ponta solta no quesito das relações de trabalho? Na minha tecnologia, será que está acompanhando o porte que eu estou desenvolvendo para a minha empresa? Então, apesar de ser uma consultoria organizacional e em gestão de pessoas, nós temos parceiros dessas áreas que não deixam aquém uma necessidade que acaba sendo levantada na consultoria. Eu não atuo na área de finanças, eu não atuo na área da contabilidade, nem atuo na área jurídica, apesar de precisar entender. Mas se caso nesse processo levante-se uma necessidade em uma dessas áreas, os parceiros da consultoria Sheila Batista Gente e Gestão irão abraçar aquele cliente dentro daquela necessidade dele. Então, não é iniciado um serviço, é levantada uma necessidade que sai da gestão de pessoas e da gestão organizacional e o cliente ele fica aquém, o empresário ele fica aquém, circulando no mercado, procurando um profissional que possa ajudar e pausando aquela consultoria que foi iniciada.
Não. Essa solução para esse empresário que carece que a sua ideia funcione, ela já está também engatilhados outros profissionais, outros especialistas dentro da área que possam viabilizar esse resultado que ele deseja. Então, exemplo, surgiu uma questão jurídica. Chegamos num ponto da consultoria que é preciso um olhar especialista para essa situação que foi apontada. Uma parceira minha, inclusive quero mandar um beijo para ela, Jéssica Delmone, advogada, consultora empresarial e trabalhista, ela atua. Então, nessa conexão, eu dou continuidade à minha parte da consultoria e Jéssica já está lá dentro, fazendo também acontecer a parte que lhe cabe, que é a parte empresarial, dentro voltada para questões jurídicas. Então, nessa sinergia, o empresário, ele diz, gente, eu não estou só. As dores que eu estava sentindo, eu já consegui compartilhar com quem pode me ajudar, e ele vê esse processo fluindo de forma natural e de forma simultânea, dentro da parte organizacional, dentro da gestão de pessoas e dentro da parte jurídica, citando um exemplo claro, que assim for levantada a necessidade. Você fala muito da questão da gestão em pessoas, né? A gente escuta muito a questão da gestão em pessoas ou de pessoas, né? Gerir pessoas é olhar ela em todos os seus campos, né? A gente, às vezes, olha muito habilidades técnicas e cada vez mais a gente tem sido solicitada para que essas pessoas tenham habilidades emocionais, as famosas soft skills, né? Então, quando você entra numa empresa ou em uma instituição do qual você percebe que há um entrave nas pessoas e você precisa automatizar processos para poder cada vez mais gerar resultados. Porque o que eu estou entendendo é isso, né? Você estabelece processos com pessoas para gerar os resultados que você fez o planejamento estratégico. Espero que você esteja entendendo, espero que você também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que a gente responde. E se você também tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai desenvolvendo. Então, o que eu percebo é que, sim, você chega numa empresa, você estabelece uma estratégia com essa empresa, implantando processos e atuando em pessoas. Só que, provavelmente, estabelecer processos seja muito mais fácil do que atuar com pessoas. Porque o que eu percebo é que muitas vezes aquilo que o gestor da empresa deseja não é aquilo que os seus colaboradores de fato desejam. E aí, quando você encontra um entrave entre aquilo que é planejado e aquilo que de fato que os executores estão ali almejam, como é que você atua? Joia. Quando eu sou administradora e na academia, na graduação, eu sou muito suspeita para falar da administração, porque é um curso que, na academia, você se depara com vários vieses para trabalhar na administração. No marketing, logística, gestão de pessoas. E eu vi na gestão de pessoas, através de um congresso, na época da faculdade, que hoje parece o óbvio, mas é justamente esse gap que existe nas empresas, que o comportamento do colaborador, as suas emoções, eles interferem nos resultados que ele entrega na empresa. Hoje parece muito óbvio, mas apesar de ser óbvio, existe uma grande dificuldade de trabalhar esse equilíbrio entre a razão, a parte técnica e o emocional. E a minha forma de trabalho, porque um dia eu estava do outro lado da cadeira, o resultado ele precisa ser alcançado através das pessoas e não apesar das pessoas. A imposição, um termo bem popular, empurrar de goela abaixo, a partir de hoje a realidade dessa empresa vai ser essa. A forma de executar as atividades serão essas. Você impor isso para a equipe não vai funcionar. Preciso ser clara, não vai funcionar.
Porque aquelas pessoas que estão do outro lado recebendo essa imposição, essa ordem, elas não estão conseguindo fazer a conexão como a contribuição delas vai interferir, vai ser importante para alcançar aquele resultado. Você precisa se conectar com as pessoas. As pessoas, elas ficam receosas quando chegou um consultor, uma consultora para fazer um trabalho aqui na empresa. E esse consultor, essa consultora vai à empresa 2 vezes na semana, por exemplo, se tranca na sala com a gestão e os demais ficam sem saber o que é que está acontecendo. Então, isso levanta especulações, eles ficam receosos, eles se sentem ameaçados porque não sabem qual a revolução que está acontecendo ali ou que irá acontecer a portas fechadas. E sem acessá-los, sem entender quais são as dificuldades, as dores, os anseios daquela equipe, o consultor ele não vai conseguir fazer um trabalho assertivo. Porque quem está na ponta executando são as pessoas. Eu parei para ouvi-las, eu procurei entender delas, não do que quem está em cima, um gestor, um líder, vê ou relata, mas delas que estão ali no dia a dia. Que quando o gestor fecha a porta e vai embora, ou vai se trancar com a diretoria para tentar trazer alguma solução, qual o sentimento deles quando estão naquele ambiente apenas a equipe, os pares de igual para igual? Se o consultor ele não acessar essas informações preciosas, ele vai poder trabalhar com a melhor ferramenta, a ferramenta mais atualizada, a abordagem internacional, mas não vai ser assertivo, porque quem está na ponta executando não foi ouvido, não foi levado em consideração. É difícil? É muito difícil, mas é desafiador. É encorajador você chegar numa empresa, grande maioria das vezes, eu já falei, vou repetir, você chega num momento de dor, mas numa dor que saiu num nível normal, digamos assim, normal, dentro daquela dor que todos estão sentindo. Para o empresário, a empresária ter esse entendimento de que ele ali, por mais que ele tente se engajar, se envolver, mas ele sentir um nível de uma dor que, gente, eu preciso de ajuda. Quem está na base, no operacional, já está sofrendo há muito tempo com aquela dor. Ele já teve altos índices de turnover, de rotatividade. Então, é difícil, é desafiador, mas qual o meio para que isso dê certo? Ouça as pessoas. Se identifique. Qual o meu objetivo aqui? Bom dia, eu sou Sheila, eu estou aqui para ajudá-los no dia a dia de vocês. Eu gostaria de me conectar com vocês para entender as dores de vocês. Porque não adianta eu chegar com a alta gestão e essa conversa precisa ser sem a gestão presente, para não criar ali uma barreira. Eu preciso entender quais as dores de vocês e o meu objetivo é ajudar. Vocês não vão me ver aqui nos próximos 2, 3, 4, 6 meses a portas fechadas com a gestão. Eu preciso estar aqui no meio de vocês porque o meu objetivo é esse, é ajudá-los. E a partir daí, com as dores deles e com onde aquele empresário, aquela empresária quer chegar no negócio, vou fazendo a junção e tirando da maleta ferramentas que irá viabilizar isso. Mas se eu não ouvir as pessoas, o processo de ponta que foi implantado, ele não vai funcionar. Esse é o segredo Muito da legal questão. esse pulo do gato, né? A questão de ouvir as pessoas, de entender que você trabalha para o grupo, de compreender, né, que o outro precisa ser ouvido, que o teu pulo do gato é exatamente ouvir esse outro, de se colocar nessa posição de servir, até porque realmente é muito estranho a pessoa que vem de fora entender como um todo e montar um planejamento estratégico sobre algo que ela não vive. É bem complexo, essa era até uma inquietação que eu tinha. Você fala também muito de dores. Hoje, quais são as principais dores que você consegue perceber dos colaboradores? Falta de reconhecimento. Eles entendem e que muitas vezes, sim, tem um potencial para entregar resultados extraordinários para aquela empresa, só que não existe padrões, métricas, requisitos para que ele mostre aquele potencial que tem.
É você ter uma Ferrari na garagem de casa e não fazer uso. Muitos colaboradores, 80% das empresas e dos colaboradores existentes que a consultoria inicia têm potencial, mas existem gargalos. Eles têm um potencial, competências técnicas e comportamentais, mas estão alocados em funções ou posições que não possibilitam que eles mostrem isso. A falta de reconhecimento é quiçá o primeiro das dores, a primeira das dores que esses colaboradores sentem. Falta de reconhecimento. Eles buscam fora, inclusive por recursos próprios, capacitações, atualizações, e a empresa acaba tendo uma Ferrari dentro da garagem e que não faz uso, porque não tem processos definidos para explorar aquele conhecimento técnico que aquele colaborador tem. Em contrapartida, também não promove um ambiente que eles possam se desenvolver, melhorar, atualizar ali. E aquela atualização, aquele tempo dispersado para atualizar, para treinar, para bater um papo, uma roda de conversa a respeito de uma temática com aqueles colaboradores, não só trazem um desenvolvimento para aquela atuação, trazem um lugar de escuta, de apoio, eu estou sendo visto, eu consigo compartilhar minhas emoções numa base de acolhimento e não tapando o sol com a peneira de uma situação que existe, que sabe que existe, mas que ficam maquiando ali como se não existisse. Então, um dos fatores de maior dor é a falta de reconhecimento. Que também, em contrapartida, o empresário, a empresária não consegue visualizar isso porque ele não sabe o que pedir, não sabe o que cobrar, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, eu tenho um potencial ali, mas eu não tenho processos definidos, eu não conheço sobre análise de perfil comportamental, por exemplo, para pegar aquele colaborador em extremo potencial e colocá-lo numa posição, se ele for, por exemplo, no perfil comportamental influente, ele não tem que estar na frente de um computador lidando com planilha, ele tem que estar na linha de frente, abriu a porta da empresa, é esse colaborador que tem que abrir um sorriso e lhe dar um bom dia, acolher você, direcionar você, ajudar você. Se eu tenho esse perfil influente, vamos olhar para dentro, vamos entender. Vai aí, amiga, no perfil comportamental, porque todo esse funil vem na questão de pessoas. Eu cada vez mais escuto, né, se questionando sobre como lidar com esse colaborador, né, trazendo para uma escuta mais do perfil do gestor, de que, não, mas eu invisto nesse cara, mas ele não comunica o que ele quer, né? Então, o gestor, pelo que eu estou entendendo, precisa também entender de análise comportamental. Então, como é que você pode ajudar as gestoras e gestores que estão nos ouvindo e nos vendo sobre a análise de perfil comportamental? Ok. Vou entregar um spoiler. Espero que consigam acompanhar a linha de pensamento. Conhecer de perfil comportamental, ele não é uma tarefa única e exclusiva do RH. Quando a empresa tem esse RH? Não. Conhecer sobre perfil comportamental é para a sua empresa, é para a sua vida. Conhecer sobre perfil comportamental ajudará você a se comunicar melhor, não só com seu colaborador, com seu filho, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe. Porque as pessoas, apesar de todo mundo ser igual, as pessoas têm as suas particularidades, as suas singularidades. Nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. A forma, voltando para o ambiente corporativo, existem pessoas mais sensíveis e nessa minha fala vocês vão fazer link com alguém que você conhece, tanto no ambiente corporativo como na vida pessoal, que se você chegar numa abordagem direta, aquela pessoa vai se esvair em lágrimas na sua frente. Você foi incisivo, você foi direto, você foi claro. E aquela pessoa não é um perfil comportamental para receber aquela informação, principalmente se for uma cobrança nesse tom.
Porque ela vai se desestabilizar inteira, não vai conseguir montar uma frase de linha de pensamento para justificar alguma coisa, para fundamentar, para argumentar alguma coisa. Você precisa entender de perfil comportamental para você saber que tipo de comunicação você vai utilizar com aquela pessoa. Para quem tem um perfil dominante, um perfil prático, um perfil direto, você chega e dá o seu recado. Ele não vai ficar com raiva de você, ele não vai chorar, muito pelo contrário, ele vai entender. E muitas das vezes ele já tem no subconsciente dele, de fato, eu poderia ter organizado o meu tempo, gerido o meu tempo e eu conseguiria entregar o resultado. Eu cheguei a pensar nessa temática, mas devido a uma coisa e outra eu não incluí, eu não fundamentei essa minha linha de pensamento. E ele vai dizer, poxa, a Sheila tinha razão, o meu gestor tinha razão, a Nathalie tinha razão. E ok, ele vai recalcular a rota dele, ele vai abrir aquele relatório e ele vai fazer as adaptações dentro do que no subconsciente dele ele já tinha percebido e você chegou e ratificou. Essa pessoa, ela vai reagir de uma forma completamente diferente de uma que já tem um perfil mais introvertido, que ela precisa ter uma linha de construção de pensamento de começo, meio e fim, ser valorizado diante daquela entrega que ela fez. Porém, devido a este fato, elas precisam de dados. Elas precisam entender como a atuação dela vai impactar e vai ser importante para aquele resultado que está sendo esperado. Então, quando você fundamenta, você está deixando claro que não está levando para o lado pessoal, porque aquela pessoa já tem um aspecto introspectivo, então ela pode fazer essa associação, mas que foi maravilhoso. Contudo, você pode incluir essa informação. Lembra que na construção desse relatório, esse fato é importante. Esse fato vai deixar claro para tal setor, tal pessoa que nós vamos entregar, que nós vamos apresentar. E ela vai criando todo aquele cenário e ela vai conseguindo visualizar. Ela te agradece, volta para o computador e melhora aquele relatório. Então, perfil comportamental, a análise dele não é de responsabilidade apenas do RH. É de responsabilidade do líder imediato, do gestor da empresa, do empresário, porque é essa linha de comunicação que ele vai usar com todos, desde a sua mais alta hierarquia até quem está na ponta ali, quem está no operacional. Esse entendimento, esse viés para a análise do perfil possibilita e até bloqueia certos desgastes que uma comunicação não assertiva acaba acarretando para a empresa. Em relação à família, qual é o peso da família para a produtividade dessa equipe, desse colaborador? Hoje, e já há um tempo atrás, não se aplica mais aquela frase, os problemas eu deixo da porta para fora. Quando eu dou o passinho, o primeiro pezinho que eu coloco na empresa, morrem todos os problemas. Não existe mais. Não existe mais. O ser humano, no contexto geral, ele precisa ter clareza das suas emoções, dos seus problemas. A empresa acaba sendo o local que ele passa mais tempo do dia dele, isso sem sombra de dúvida, ainda há essa realidade. E que nesse local que ele despende mais horas do dia dele do que na própria casa, com a própria família, com o próprio esposo, com o próprio filho, ele precisa sentir esse acolhimento. Eu não sou um robô, eu não preciso ser um robô, mas eu preciso de compreensão, de acolhimento. Às vezes você só precisa liberar uma frase que está ali no seu coração te remoendo e que você sente confortável naquele ambiente. Não vai ser uma sessão de terapia, não vamos parar as atividades, fechar a porta do setor para ser uma sessão de terapia. Mas que você sente que você é visto, que você consegue compartilhar dentro da sua naturalidade um pensamento ou outro que é o que está travando ali você. E depois você respira fundo, recalcula a rota e vai dar sequência às atividades, às responsabilidades, às entregas do dia. Se existe, primeiramente, uma liderança, que é a pessoa de contato imediato que você tem, que é acessível e é sensível a essa realidade, você já tem um ponto. Se existe um RH ativo, atuante, acolhedor, precisa ser estratégico? Precisa, mas não é robozinho não, precisa ser acolhedor também. E que, infelizmente, algumas empresas ainda não têm essa abordagem acolhedora. Então, o colaborador ele já não tem como líder imediato,
dá uma olhada para o RH, já não encontra, ali ele se fecha e naturalmente ele vai minguando nos seus resultados a serem entregues. Então, essa linha de acolhimento, essa sinergia, essa acessibilidade que você consegue ter entre pares, entre liderança e o RH, faz com que problemas familiares você consiga liberar aquela frase que é o que está travando você de forma natural. Tem pessoas que têm mais facilidade e tem outras não. Respeitando essas particularidades. E aí você dá aquela respirada, toma uma água, toma um café e volta para a realidade. Então, mesmo com problemas pessoais, problemas familiares, se você estiver inserido nesse ambiente com essa leveza, você consegue dar uma equilibrada nas emoções e seguir com o roteiro do dia dentro das demandas corporativas. Trazendo para o teu dia a dia, Sheila, como esse conhecimento de processo e gestão em pessoas te auxilia na tua casa, no teu dia a dia, de cuidar da tua mãe, né, de lidar com teu esposo? Qual seria o caminho para que você conseguisse fazer uma ponte e ajudar tantas pessoas que nos escutam, de como estabelecer processos simples que gerem resultados no meu dia a dia? Joia. Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. Falei aqui, compartilhei e acredito que servir de alguma forma, se eu conseguir despertar um insight em uma pessoa que está nos assistindo aqui, eu já saio com o coração quentinho, porque consegui cumprir mais um dia com um propósito. Então, casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. O que nós conversamos aqui, o que eu atuo fazendo, não posso fazer diferente na minha casa. Eu sou extremamente visual. Eu preciso, independente da tecnologia, de papel e caneta na mão. E essa atividade de você anotar e dentro das suas anotações você distinguir o que é urgência, o que é gravidade e o que é emergência, faz com que você consiga, dentro das demandas do dia, como mulher, como mãe, como filha, como esposa. Mãe ainda não, gente. Mas mãe da minha mãe, né? Dona Augusta, beijos. Dentro dessas responsabilidades em casa, e que quando você empreende, por incrível que pareça, as demandas de casa, as demandas como mãe, se assim você for, como esposa, como filha, acabam tomando muito tempo. Uma das atividades básicas é você anotar as prioridades e o que não é prioridade e delegar. Esse contexto de delegar, apesar de estarmos agora numa temática pessoal, familiar, eu deixo esse conceito de delegar para todos que estão nos ouvindo, mas de forma muito geral, porque delegar é diferente de delargar. Eu delarguei para uma pessoa, eu disse, toma, vai que o filho é teu e te vira, mas eu não reservei um tempo, eu não ensinei, eu não instruí, eu não dei um time para a pessoa executar e depois eu fiscalizar, joia, tá ótimo, é esse aí, o caminho é esse. Então, por mais que a mulher tenha essa inclinação de resolver tudo, que tudo só sai da forma correta quando eu estou fazendo, a gente precisa separar isso, porque uma hora a gente vai absorver demais e a máquina vai dar uma parada. Absorve muito no pessoal, absorve muito no profissional e uma hora a conta não vai fechar. Então, coloca quais são as prioridades, tenha essa competência da comunicação com teu marido, com teu filho, com teu pai, com a tua mãe. Comunica o que você está sentindo, o que você precisa, delega, instrui, deixa o outro fazer. Cada um sabe quais são as suas responsabilidades. Se ele negligencia e finge demência e que não está vendo e não vai fazer, não é sobre você, é sobre ele ou ela, independente da situação. Mas todos sabem qual a sua responsabilidade, qual o seu lugar ao sol dentro do relacionamento, dentro da relação como mãe, como filho, como marido, como mulher, como esposa. Então, entender isso, quando você comunica, já não é mais para sua conta que vai, porque você deixou claro, você esclareceu para a pessoa o que é que você espera e qual, naquele contexto ali, o que é que ela precisa entregar. E é importante a gente saber dizer não.
Dizer não. Eu não posso dizer sim a tudo e a minha bagagem aqui aumentando e as minhas responsabilidades aumentando e eu dizendo não para mim, para dizer um sim para uma demanda que não é necessariamente minha como mãe, como filha, como esposa. Não, eu preciso ter essa palavrinha mágica que quando você coloca em prática, inicialmente assusta, mas depois se torna um estilo de vida, saber dizer não. Porque eu não vou conseguir fazer tudo. Eu não vou conseguir fazer o que é de responsabilidade do outro, porque o outro está fingindo demência e vai para a conta da Sheila aquilo ali. Então, como é que nós podemos aplicar? Como é que você, mulher que está nos assistindo, pode praticar na sua vida pessoal processos? Coloca tudo na pontinha do lápis, desenvolve a comunicação, instrui, delega e fiscaliza depois, mas vai tirando. Vai devagar, Sheila. Coloca na pontinha do lápis, ou seja, descreve, tá? Tudo que você precisa fazer. Então, vai no ponto a ponto que você precisa fazer. Ou melhor, tudo que você já faz, provavelmente, tá? Então, coloca lá. Coloque em ordem de prioridades para que você consiga entender o que é para fazer primeiro. Existe uma lei que eu acho muito interessante, que é a lei dos 2 minutos. Se tudo que vai fazer menos de 2 minutos, faz logo, tá? E se for um processo que vai demandar mais, não deixa para o final do dia, porque você vai estar exausto, tá? Então, beleza, a gente escreve, depois a gente entende o que a gente precisa delegar. Não é desleixar, como Delargar. Delargar, gostei desse conceito. Não é delargar, viu, gente? É delegar. E aí eu achei um ponto muito interessante, Sheila. Não é simplesmente assim, vai e faz. Não é instrução, é treinamento, né? Exatamente. Então, isso eu achei um ponto muito legal. Não sei se vocês concordam. Tudo bom, Ricardo? Você precisa delegar com treinamento. Isso é importantíssimo não só na vida particular, como na vida empresarial. Você precisa treinar. E treinar, gente, é diferente de instruir. Deixa eu dizer aqui a diferença. Instruir, eu vou dizer assim, ó, pega o telefone, liga para fulano, fala isso, isso e isso. Beleza. É a historinha da... Não sei se vocês conhecem. A historinha que eu fui comprar leite. Aí a minha mãe chega para mim e diz assim, vá comprar leite. Aí ele chega no padeiro e diz, um leite, por favor. Ele, em pó ou líquido? Aí ele, opa, isso eu não sei. Mãe, é em pó ou líquido? Aí a mãe dele faz, em pó. Aí ele volta lá na padaria e faz, leite, em pó ou líquido? Em pó. Desnatado ou integral? Ixi, isso eu não sei. Mãe, é desnatado ou integral? Então, não é só instruir, é instruir, ser tutor daquilo para que ele seja treinado. Ou seja, frente às variantes que a vida vai ter, frente às dificuldades que vão aparecer, os entraves, as objeções que vão aparecer, o que é que eu faço com isso? Isso é treinamento, é acompanhamento de alguém que já fez. Alguns chamam de mentoria, outros chamam de tutoria, enfim. Mas é o olhar, isso é importante. Então, dentro da vida dessa multitarefa que é você, né? Primeiro, escrever sobre isso. Segundo, delegar, mas delegar com treinamento, né? E terceiro, aprender a dizer os nãos, que é importantíssimo. Exatamente. Né? Existe alguma ferramenta aí na sua caixinha de processos empresariais que a mulher no dia a dia pode usar? Existe. Acredito que essa seja ou será um divisor de águas para muitas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Então se liga aí no divisor de águas. Dica de agora. ouro, viu, gente? Matriz Guth. Tá. Gravidade, urgência e tendência. Permeia no exercício dos 2 minutos. Tenho que fazer, ou apareceu algo para fazer. 2 minutos eu consigo? Não. Então, vamos dar uma atenção. É gravidade, é urgência, é tendência, é um Lzinho, ele tá lá na ponta, então eu posso fazer depois. Um tempo de qualidade, porque isso não exige de mim uma gravidade agora. Prazos, vem o papel novamente. Eu tenho até quando para fazer?
a festa do meu filho é daqui a 2 meses, o meu esposo vai fazer aniversário daqui a 20 dias. Ok, preciso parar, mas é amanhã, é semana que vem? Ah, mas vou deixar tudo para a última hora? Não, você vai fazer uma análise do que tem no seu radar, de coisas a serem feitas. Eu vou dispersar muito tempo, de uma complexidade muito grande, e o prazo está próximo. Vou sentar, vou desativar aqui o celular, vou focar aqui agora e vou fazer. Não, eu posso resolver isso em 2 ligações. Eu tenho um fornecedor, uma pessoa que eu já conheço, que faz um bolo maravilhoso. Ok, delego. Sento com aquela pessoa, faço uma ligação, querida, olha, a ocasião vai ser essa, vai ser tantos anos, vai fazer X idade, vai ser um domingo à tarde com a família, após almoço, passo para ela qual é o cenário, deleguei. Eu já conheço o trabalho daquela pessoa, eu já sei que ela vai entregar um resultado, eu só preciso situar aquela pessoa qual vai ser o contexto. E ela vai chegar lá com um bolo maravilhoso, porque eu já informei, já comuniquei qual seria a ocasião. Então, essa ferramenta GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, é uma ferramenta maravilhosa para você colocar no dia a dia. Checklist, adoro papel. O iPad está ali, mas a agenda também. Tem papéis aqui, tem caneta ali na bolsa, mas preciso anotar. Não confia só na mente. Eu tenho uma reunião amanhã, eu tenho um cliente para visitar hoje à tarde. Pega o domingo pós-almoço, o final de tarde, senta e organiza a agenda da semana. Não confia que você conseguiu uma reunião com aquele cliente que você já estava de olho há muito tempo e depois do ápice da dor que ele estava sentindo, você vai conseguir um momento com ele para a empresa dele. Não confia. Anota na sua agenda, coloca lá no Google Agenda, se prepara para aquela reunião. Isso é prioridade para mim hoje, porque aquele cliente tem esse perfil e eu preciso chegar preparada para possíveis situações ou objeções que ele venha a apresentar. Ok, isso é urgente para mim, porque eu vou sair num nível de frustração gigantesco se eu não conseguir dar o meu melhor naquela reunião. Então, isso é urgente para mim. Vai na matriz GUT e coloca isso como prioridade. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu deixo aqui. Depois vocês deem uma lida, uma pesquisada. E tentem aplicar no dia a dia, tá? Caso precisem de ajuda, @Sheila_Batista, vocês conseguem me encontrar no Instagram, já estão aqui, né, agora. O pessoal que está no ao vivo, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. O objetivo é dar uma luz a você, proporcionar essa luz aí, nessa dor que você está encontrando. E que ferramentas da administração, ferramentas da gestão de pessoas, quando você olha para um contexto geral, você pode fazer um link para a sua vida também. Essa matriz GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, funciona muito bem na empresa, mas funciona muito bem na minha casa também. O meu esposo tem a logística dele, eu chego, eu comunico, uma pessoa linda, maravilhosa, mas eu preciso deixar tudo muito claro para não vir as perguntas, os retornos. É leite em pó ou leite líquido? É integral ou desnatado? Então, precisa, dentro da nossa comunicação e do perfil comportamental dele, Casa de Ferreiro e Espeto é de ferro, dentro do perfil comportamental dele, ele tem uma linha de comunicação. Ele é mais tranquilo, eu sou mais agitada. Então, de repente, na minha comunicação mais agitada, e não fique claro para ele. Então, eu preciso reduzir o ritmo, eu preciso explicar todo o contexto, falar que vai ser assim, ele visualizar o cenário e aí não tem retorno. O único retorno que tem é dizendo, conseguimos, meu amor, tudo certo. Isso aí você já tira da sua lista, que já foi resolvido. Então, matriz GUT, Gravidade, Urgência e Tendência, ferramenta maravilhosa para o pessoal profissional. Excelente, minha amiga. Queria dizer a você que foi um prazer trabalhar com você. Vamos dar as considerações finais. Se vocês quiserem fazer perguntas, esse é o momento. A gente falou sobre perfil de pessoas, a importância de processos para poder alcançar resultados, a importância de ouvir, né? Toda essa nossa fala foi permeada sobre o ouvir. Então, a importância da empatia, de olhar a família como um todo, de entender que não há uma dicotomia, ou seja, esse colaborador é um colaborador que tem família, que precisa cuidar da saúde,
que normalmente tem filhos, né? Olhar ele como um todo. A gente trouxe a gestão organizacional para dentro de casa. O que todos esses conceitos que foram trabalhados no dia de hoje vão auxiliar essa mulher no dia a dia, né? Dentro das multitarefas que ela tem. A gente explicou sobre a matriz Gucci, onde ela vai primeiro escrever, ela vai... Eu sempre aconselho muito as minhas alunas a questão do planner. Eu gosto muito da ideia do planner. Eu acho que o planner, ele divide o seu dia de uma maneira bem legal e te ajuda a dar intencionalidade, né? Porque eu acredito que tudo que você vai fazer, você tem que ser intencional. Exato. O que eu quero com isso? Né? Eu escutei de uma colega nossa, acredito que você também escutou na nossa reunião de segunda-feira, eu como os meus sentimentos. O que ela está querendo falar com isso? Então, olhar para como você fala, né? Olhar sobre o que você fala. Quando você... a gente escuta muito que a boca fala que o coração está cheio. De fato, há um transbordamento de algo que precisa ser comunicado, que precisa ser ressignificado. Beleza, eu já entendi que eu tenho que olhar para o todo, eu já entendi que a comunicação é importante no meu processo. Eu preciso comunicar ao meu marido, eu preciso comunicar ao meu gestor, eu preciso comunicar ao meu filho aquilo que dar ou não para mim, mas eu parti de um referencial que foi a escrita, que nada mais é do que um transbordo. É tudo que está aqui, Exato. eu colocar no papel, dividir dentre tudo que eu tenho para fazer, ou tudo que eu estou pensando, ou tudo que eu estou sentindo. A gente vê que a escrita é algo que é utilizado muito com terapeutas, para você escrever o que você está sentindo, sobre como você está reagindo em relação a algo. E aí, dentro daquilo que você listou, o que é de fato importante? Né? Porque quando um colaborador ele chega para a gente e diz, eu tenho muita coisa o que fazer, isso é muito generalista. Vamos listar o que é que você tem para fazer? Vamos entender? Então, o que eu venho percebendo é que a gente muitas vezes é facilitador do óbvio. Isso. Tá? Né? O óbvio precisa ser dito. Então, a gente é facilitador do óbvio. Ninguém precisa dizer que todo mundo precisa tomar água, ninguém precisa dizer que todo mundo precisa comer bem, ninguém precisa dizer que todo mundo precisa dormir bem, mas a gente precisa dizer. Exato. Né? Então, parece um exercício besta, mas não é. Eu também faço isso, eu tenho um planner. Então, lista tudo o que tu tens que fazer, classifica por graus de prioridades, tá? E graus de urgência. Coloca assim dentro de uma matriz, delega o que tu conseguiu. Ai, Nath, eu tenho muita dificuldade, como eu estou ouvindo aqui, eu tenho dificuldade de delegar. É porque você é vaidosa, meu amor. Né? Você acredita que só você faz tão bom. Você ainda não permitiu que a outra fizesse aquilo do jeito dela, tá? Porque não quer dizer que ser bom tem que fazer do seu jeito. Então, você ainda não permitiu que o outro fosse ele. Então, provavelmente é essa a sua dificuldade. Você tem dificuldade de soltar, né? Você tem dificuldade de delegar porque você é vaidosa. Você acredita que só você vai fazer tão bom. E os dedos da mão são diferentes e tá tudo certo, né? Então, para você, meu amor, que está me ouvindo aqui, para você que está me assistindo aqui, se você não delegar, você vai adoecer. Porque quem não cuida dos seus processos, como a nossa consultora maravilhosa, quem não cuida dos seus processos, outras pessoas cuidarão. Ou seja, você vai fazer parte do processo de outras pessoas. Você não cuidou dos seus. E aí o processo, eu entendo como um todo. Um processo dentro da sua casa, um processo da sua classificação enquanto mãe, educadora, um processo enquanto gestora, um processo enquanto empresária. Você precisa cuidar dos seus processos. E tudo isso, ela que é uma gestora de pessoas, tudo isso está pautado no centro que é você. Então, o autocuidado para que você seja uma gestora de performance é importantíssimo. Tudo isso que a Sheila veio trazendo de uma maneira muito rica, muito poderosa, muito alinhada aqui dentro do Nath Pode, é para dizer que você pode fazer tudo.
Você tem condições para fazer tudo, desde que você tenha as ferramentas corretas, desde que você busque o processo correto. E se você não consegue sozinha, você busca um profissional que te ajude. Porque o Nath Pode fala das possibilidades que você tem de ser tudo aquilo que você quer ser. Porque, afinal de contas, você precisa ser um agente transformador da sua realidade. Gratidão, Sheila, por estar aqui. Foi uma honra imensa. Que seja muitos podcasts que virão. Gratidão à galera do Instagram por estar acompanhando. Foi uma honra. Esse episódio sai em abril. Já eu posto quando. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão a você que nos acompanhou até aqui. E até o próximo Nath Pode.